Olá, meus amigos, vamos falar sobre a lição número 5, a partir de terça-feira. Lembre-se que vocês foram estrangeiros. Lembrando do que foram, eles poderiam, assim, determinar que tipo de atitude poderiam utilizar com as pessoas com quem eles tratariam, principalmente com os estrangeiros, principalmente com os órfãos, com as viúvas, com os fragilizados da terra. Certo fazendeiro, ele tinha um vizinho estrangeiro que se tornou o seu inimigo. Ele não podia ver esse homem que parece que um ódio nascia no coração dele. O vizinho estrangeiro também fazia muitas coisas que despertavam a ira naquele homem que era um cristão. E ele disse para a esposa dele: olha, qualquer dia eu mato esse demônio. A esposa dele disse: vai, cai em oração, porque você não pode dizer uma coisa dessa. Pois um dia o estrangeiro estava saindo de casa, começou uma grande chuva, e aquele homem crente de longe olhava, o vizinho saiu com a caminhonete, de repente ele assim resvalou em alguma coisa no chão e a caminhonete veio derrapando de ré e caiu dentro de um buraco. O estrangeiro ficou acelerando o carro e o fumaceiro cobriu, e o vizinho crente olhou para a esposa e disse: eu não falei para você que um dia eu ia matar aquele demônio? Chegou o momento. Olha o carro dele atolado. Eu vou lá, vou ver o que eu posso fazer. A esposa ficou em oração com aquilo que o marido poderia fazer. Pois o homem crente pegou a caminhonete dele, ficou bem pertinho da caminhonete do homem estrangeiro, do vizinho estrangeiro, abriu o vidro e disse: e aí, tá gostando do que está acontecendo aí? O vizinho olhou para ele com uma raiva. Ele disse: faz o seguinte, deixa eu te ajudar. Saiu na chuva, pegou uma corda, amarrou no para-choque da caminhonete dele, amarrou no para-choque da caminhonete do vizinho estrangeiro, entrou na caminhonete no meio da chuva e fez ali um esforço e retirou a caminhonete do vizinho daquele aperto. Os dois homens desceram e a esposa de longe olhava, e o marido dela então se aproximou do vizinho com a mão fechada, e a esposa pensou: vai dar um soco nele. Mas de repente o marido estendeu a mão e disse: amigos, desse momento, desse incidente, nasceu uma grande amizade. E o estrangeiro depois ouviu falar de Jesus, da boca desse homem se tornou um crente, se tornou irmão na fé. Por isso Deus disse: amem o estrangeiro, falem do meu poder, falem da minha bondade para com todos, inclusive para com o estrangeiro. Ellen White escreveu o seguinte: os próprios israelitas, eles tinham sido recentemente escravos, e agora que eles iam ter servos às suas ordens, deviam guardar-se de alimentar espírito de crueldade e de extorsão e de revanche e de vingança. Eles haviam sofrido assim sobre a mão dos maiorais de tarefas do Egito. A lembrança de sua amarga servidão deveria habilitá-los a colocar-se no lugar do servo, levando-os a serem benévolos e compassivos e a tratar outros como desejariam que eles mesmos fossem tratados. Patriarcas e Profetas, página 210. Isso Deus deixou para que os israelitas tivessem assim o pensamento de que poderiam tratar os outros pagando o bem com o bem, e não pagando o mal que receberam com o mal, mas pagando o mal que receberam com o bem que iriam praticar. Deus providenciou isso para que o egoísmo pudesse sair do coração dos israelitas e eles pudessem ter humildade no tratamento com as pessoas. Inclusive o apóstolo Paulo, ele fala sobre Filemão e Onésimo, onde o Filemão, ele assim, tinha um escravo chamado Onésimo, e por maus tratos Onésimo fugiu e foi cair justamente ali em Roma, onde Paulo estava preso, e Paulo convenceu esse escravo a falar com o seu patrão Filemão. E o próprio Paulo escreveu uma carta a Filemão, dizendo que Onésimo estava convertido e que ele deveria tratar bem o seu escravo estrangeiro, porque agora ele era um irmão em Cristo. Então Deus estava dando uma ordem muito sincera para os seus filhos: deveriam se lembrar de que haviam sido estrangeiros. A pergunta número 4 diz o seguinte: que ordem Deus deixou para o povo de Israel no passado e que é também uma ordem para nós hoje sobre o trato para com os estrangeiros? Que mensagem podemos captar dessa ordem? Deuteronômio capítulo 10, verso 19 diz assim: porque amareis o estrangeiro,
pois fosse estrangeiro na terra do Egito. Deus deu muita ênfase neste ponto de amar o estrangeiro. Ordenou que o povo tratasse os estrangeiros como eles gostariam de serem tratados também. Essa mensagem é também para nós hoje, porque nós temos que demonstrar para com aqueles que não são da nossa etnia amor e solidariedade. Hoje nós temos um vasto campo com essas imigrações que tem de pessoas de outros países vindo para o nosso país por causa de guerra, por causa de terremoto, por causa de acidentes naturais. Recebemos muitas pessoas em nosso país, aqui no Brasil, haitianos, venezuelanos, pessoas do Afeganistão e tantas outras pessoas que precisam do nosso apoio. Eu estava em casa, apareceu um senhor, que ele é cabeleireiro, e disse: senhor, seu Gilberto, olha, eu ouvi falar do senhor, que o senhor é adventista. Eu queria dizer ao senhor que tem uma família de 10 venezuelanos. Eles estão aqui na vila e eles não sabem onde tem uma igreja adventista. Me disseram que o senhor é adventista. Vim falar com o senhor, daqui está o endereço, aqui está o nome da pessoa que pode receber o senhor. Eu então, rapidamente, disse: muito obrigado, eu vou providenciar o apoio a essas pessoas. Eles estão procurando uma igreja, querem cultuar e não sabem onde tem uma igreja adventista. Pois bem, fomos atrás dessas pessoas, uma irmã da igreja me auxiliou, morava perto da casa onde eles estavam hospedados, visitou-os, levou-os a conhecer a igreja, trouxe-os na igreja. Recentemente eu vi uma das senhoras procurando o pastor, uma das venezuelanas. O esposo dela havia contraído Covid e havia falecido. Mas a igreja foi em apoio a essas pessoas, fez com que eles se integrassem. Foram feitas visitas, levada alimentação para eles, de maneira que eles se sentiram muito felizes. Havia muitos deles que não eram adventistas e passaram a conhecer a solidariedade da nossa igreja devido a esse contato. Então é importante que nós tenhamos um pouco de disposição para ajudar essas pessoas, tratar as pessoas como nós gostaríamos de sermos tratados. Deus inspirou Moisés a dizer ao povo que se lembrasse do que eles haviam passado no Egito. E como eles deveriam agora, numa situação mais confortável, valorizada, ajudar as pessoas que estariam dentro do país deles e eram pessoas que eram estrangeiros. Muitos iriam procurar asilo político em Israel, muitos estariam fugindo de situações adversas e o povo de Israel deveria então aprender a cuidar dessas pessoas. Inclusive, existe em 2 Reis capítulo 6, do verso 10 em diante, um incidente em que o rei da Síria, Ben-Hadad, ele disse: vamos invadir Samaria. Mas então sempre alguém dizia: escuta, não adianta, rei, porque já estão sabendo que nós vamos invadir. Aí o rei da Síria disse: então tem um traidor entre nós. Um homem disse: majestade, não existe nenhum traidor entre nós. O que existe é que em Israel tem um profeta chamado Eliseu, e tudo que o Senhor fala em segredo, o Deus de Eliseu fala para ele e ele fala para o rei de Samaria. Então o rei da Síria disse: então eu quero uma guarnição de soldados que vá até Israel, que vá até Samaria, prendam o profeta Eliseu e tragam para mim. Pois essa guarnição, essa companhia de soldados sírios, eles foram até Samaria e cercaram a cidade onde o profeta Eliseu estava. Foi quando o servo de Eliseu levantou de manhã e disse: Senhor, estamos cercados, o que faremos? Então Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E Deus abriu os olhos e o moço viu em redor de Eliseu centenas, milhares de carros de fogo e com anjos também. Então Eliseu disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Ele disse que a companhia dos soldados desceu para prender Eliseu. E Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, fere-os de cegueira. E todos os soldados sírios ficaram praticamente cegos e não enxergavam nada, ficaram tateando. E Eliseu foi no meio deles e disse: venham comigo que eu sei onde está o profeta Eliseu. Levou-os para o meio da cidade de Samaria, onde havia todo o exército de Samaria. Então Eliseu disse: Senhor, retira a cegueira deles. E o profeta orou e Deus retirou a cegueira dos sírios, e quando eles olharam, estavam no meio da cidade de Samaria. O rei de Samaria disse: Senhor, meu senhor, devo matá-los? Devo matá-los? Eliseu disse: calma, não se mata pessoas assim. Faz o seguinte, dá um banquete para eles. O rei de Samaria mandou preparar um banquete. Os soldados sírios, eles participaram daquele banquete. E depois o rei de Samaria despediu esses soldados e eles chegaram na cidade de onde eles haviam ido, na cidade natal da Síria, e eles então contaram para o rei como foram bem tratados pelo rei de Samaria. E o rei da Síria resolveu não invadir Samaria.
Eliseu disse, viu como é importante você tratar bem os seus inimigos, tratar bem os estrangeiros, e deu uma lição para o rei de Samaria. Pergunta número 5. Qual é o conselho de Jesus para nós e sobre como devemos tratar os mais vulneráveis e como isso se parece com a ordem divina que Moisés falou para o povo ali na entrada da terra de Canaã? Resposta, Mateus 7, verso 12, portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles. Jesus falou sobre a regra áurea, ou seja, fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizessem para nós. Se você gosta de ser bem tratado, trate bem os outros também. Isso vai ser, assim, muito bacana para você. Isso vai ajudar você muito em sua vida. Eu me lembro quando eu era menino, eu tratava bem um menino na feira, a gente fazia carreto junto. Mas ele era um menino, assim, muito petulante, sabe? Briguento. Mas eu tratava ele bem, eu dava as coisas para ele. E um dia, quando a gente estava, eu e um amigo meu, estava assim, andando numa rua de noite, nós encontramos assim, um rapazinho, um baixinho, e esse meu amigo, que era um português assim, muito invocado, ele deu um encontrão nesse menino, e esse menino chamou a turma dele, cercou a gente, ficamos cercados, eu e esse meu amigo, contra mais de 50 garotos de rua. Eu pensei, estou morto, porque eles usavam um tal de soco inglês, usavam chicotes de aço e batiam bastante, né, naqueles que eram chamados de inimigos. E eu pensei, vou morrer aqui hoje, nessa noite. Foi quando um menino saiu do meio da turma e disse, eu conheço você é o Beto, você faz comigo carreto na feira, você me trata muito bem. Ó, gente, nesse aqui ninguém toca. Meus irmãos, eu dei um suspiro, mas meu amigo português me apanhou tanto, e eu fiquei só olhando. Até que eles foram embora, eu socorri meu amigo, levei para casa dele, a mãe dele falou, ô Gilberto, como é que isso aconteceu? Eu contei a história. Mas por que você não apanhou? Eu disse, porque uma pessoa me reconheceu que eu tratei bem essa pessoa no meu trabalho na feira. E ali eu vi que vale a pena você tratar bem as pessoas. Isso tem um retorno muito considerável. Foi o que Deus ensinou ao povo de Israel. Foi o que Jesus disse, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazeis vós também a ele. No tempo de Israel e até hoje, em muitas partes do mundo, os estrangeiros e as pessoas diferentes, eles são muito maltratados. São assim, colocados de lado, de forma que as pessoas assim acabam sendo desprezadas, desvalorizadas. Nós temos hoje em nosso mundo moderno, muitas pessoas refugiadas, pessoas que são separadas dos seus pais por causa da guerra e acabam assim, sendo até assim, maltratadas como se fossem, ou tratadas como se fossem animais, entendeu? As pessoas são assim maltratadas, eu diria assim, até injuriadas pela forma de ser. Então a gente percebe que isso o cristão não pode compactuar com uma coisa dessa. Deve ajudar as pessoas que são assim menos assim tratadas na vida, pessoas que são marginalizadas. Como cristão, Jesus nos convida a tratar as pessoas com amor, como se estivessem no lugar delas, e tratá-las como Jesus as trataria. Um pastor, quando estava dirigindo culto de reavivamento no Egito, no meio dos soldados, ele percebeu que um oficial era cristão e ele perguntou, o senhor como é que o senhor se converteu? E então aquele oficial disse, sabe como me converti, pastor? Com o testemunho de um cristão. Olha, na minha companhia tinha um soldado que era estrangeiro e todo mundo zombava dele, todo mundo assim fazia piadas com ele e todo dia ele chegava e ajoelhava para orar. Eu mesmo não gostava dele. E um dia quando ele chegou no alojamento, já poucas luzes acesas, ele se ajoelhou para orar, era uma noite de chuva. Sabe o que eu fiz? Peguei minhas botas cheias de lama e joguei na cabeça dele. Ele não parou de orar. Ele continuou orando, terminou a oração, ele se deitou e quando foi na manhã seguinte, as minhas botas que eu joguei cheias de lama e estavam aos pés da minha cama, enceradas completamente assim brilhando. Eu fiquei espantado e pensando, quem é que fez isso? Só podia ser aquele jovem cristão. Isso impactou a minha vida. Disse, como é que pode? Eu atiro uma bota cheia de lama e ele me devolve bem tratado. Ele me tratou como se eu fosse a pessoa melhor do mundo. Ele disse, se impactou, eu fui conversar com ele, disse, eu quero ter esse Deus que domina a sua vida. Eu me tornei um cristão, por causa do testemunho daquele estrangeiro. E eu aprendi a tratar as pessoas agora com especial atenção. Tudo por causa do testemunho daquele rapaz. Por isso que existe um pensamento cristão que diz o seguinte, tratar a todos com amor é a lei do céu, que nos habilita a imitar Jesus Cristo. Possamos aprender, ou ter aprendido nessa lição, que Deus conta conosco para tratarmos bem as pessoas estrangeiras,
as pessoas que são fragilizadas, as pessoas que estão em situação de risco. Porque nós somos estrangeiros nessa terra. Vamos orar. Deus querido, obrigado por esse estudo, que haja uma bênção em cada coração. Possamos atender aqueles que estão em necessidade, principalmente os estrangeiros, nos lembrando que somos estrangeiros nessa terra. E o Senhor cuide de nós. Obrigado por tudo isso, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus. Deus abençoe você. Tenha aí uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe. Amém.